Eu sou empreendedora há 8 anos. Eu quebrei 2 vezes. E nesse exato momento, eu não tô tão bem quanto eu já estive um dia. E essa semana me passou pela minha cabeça de desistir e voltar a ser CLT, voltar para o emprego. E quando eu comecei a buscar algumas vagas, eu vi que não fazia sentido nenhum, porque o salário mais ou menos é uns, assim, para eu voltar para o mercado de trabalho hoje seria uns 3, 4 mil reais, no máximo, assim, para eu me incluir de novo. Só que a semana passada eu fechei uma mentoria em euro por convertendo, né? E ficou aí 2.500. Foi um 400 e poucos euros, e aí convertendo foi 2.500. E aí eu falei, caramba, não faz sentido nenhum voltar para o mercado de trabalho. Eu falei assim, caramba, se eu pegar e replicar isso que eu fiz para vender essa mentoria, eu consigo fazer mais dinheiro do que voltando para o mercado de trabalho, que eu não tenho nem ideia de como vai ser voltar a apertar um botão só. Porque quando você está trabalhando, eu fui CLT 10 anos, quando você está trabalhando na CLT, você é pago para apertar um botãozinho ali só do painel. E depois de 8 anos empreendendo, eu aprendi a fazer tráfego pago, site, aprendi a abrir e fechar empresa, porque eu tive sociedade numa contabilidade, aprendi a fazer muitas coisas, até edição de vídeo, declarar imposto, eu mesmo declaro meu imposto da minha empresa. Então eu falei, cara, não faz sentido nenhum, só que eu vou te falar que às vezes bate um desânimo, assim, uma tristeza de você ver você colocar tanto esforço ali, colocar dinheiro, e muitas vezes você tem que pagar o imposto para o governo, é, que não tem retorno nenhum, que nem eu vim morar em um lugar bem longe da minha família, eu vim para o interior de São Paulo buscando mais segurança. Enfim, esse vídeo aqui, eu quero passar para você uma reflexão que muitas vezes a gente não tá bem, como, por exemplo, eu já tive muito melhor, né? Já tive loja, já tive muitas outras coisas. Qualquer dia eu posso até compartilhar mais aqui com você tudo que eu tive, como que eu perdi, por que que eu perdi, que foi falta de sabedoria, foi falta de conhecimento. Eu vim da CLT, então eu comecei a empreender. Me faltou muita questão de mentalidade, que eu acho que falta muitas vezes, e muito empreendedor isso, a gente tem a vontade, a gente tem a coragem, a gente quer crescer de vida, mas nos falta sabedoria muitas vezes para tomar decisões, que nem eu vendi a minha casa, depois acabei me arrependendo. Hoje eu moro de aluguel, enfim, investi para colocar dinheiro no negócio e não deu tão certo assim o negócio. Enfim, e nesse vídeo aqui eu quero passar para você mais a lição de que muitas vezes a gente tô voltando da academia e me deu esse insight de gravar esse vídeo. Eu só abri a câmera e fui. Então, eu quero passar para você que muitas vezes a gente não tá numa situação boa, como eu estou, né? Nesse momento eu não tô numa situação boa, comparada a que eu já estive um dia, porque eu já tive outros negócios que tinham um faturamento muito maior do que eu tenho hoje. Só que quando a gente vai analisar, né, que eu pensei ontem, eu falei, eu vou começar do zero na CLT de novo. Quando a gente vai parar e pensar em voltar para onde, pro lugar que a gente veio, já não casa mais também. Então, por mais que a gente pense em recomeçar, nunca vai ser começar do zero, porque a gente tem mais conhecimento, a gente já passou por experiências assim que não permite a gente voltar para aquela frequência zerada que a gente estava. Então, hoje, a minha vida comparada à vida de empreendedora que eu tive em alguns momentos, tá muito ruim, tá muito ruim. Eu até hoje eu considero que eu tô quebrada, mas não tá pior do que na época que eu era CLT. E em certos momentos a gente acaba esquecendo de fazer esse comparativo, que foi quando eu comparei em voltar para CLT, em pegar ônibus, em ficar em trânsito, em ficar apertando um botão só para ganhar 3, 4 mil reais. Não vale a pena, vale muito a pena eu
passar esse enjoo que eu tô passando aqui agora, porque dá enjoo, dá ânsia quando a gente vai para uma situação que não é tão agradável assim. E aí a gente criar estratégia para melhorar. E aí é isso que eu tô pensando hoje. Falei, caramba, se eu vendi uma mentoria, se eu tô vendendo uns low tickets, por mais que a conta não esteja fechando tanto, tá, gente? Porque a da mentoria até fechou, porque veio no orgânico, eu não, acabou que eu não paguei por aquele lead, veio aqui do YouTube. Mas no Instagram eu invisto em anúncio, então todo produto que eu vendo lá, eu tenho que pagar o anúncio, eu tenho que pagar o imposto para o governo, eu não tenho o custo do produto porque é infoproduto digital, mas ainda assim tem os custos. Tem as ferramentas do chat GPT, tem a automação, mas ainda assim, quando eu comparo, volto para a CLT, não compensa voltar para a CLT. A não ser que eu fosse para um cargo, para um salário muito maior do que 3, 4 mil reais, o que não me cabe, porque se eu for voltar, eu não vou conseguir voltar já para um cargo alto, né? Porque no mundo corporativo você tem ali uma escadinha a qual você tem que seguir. Eu estou fora do mercado de trabalho há 8 anos. Há 8 anos que eu larguei a CLT para empreender, tive 6 negócios. Se você quiser um vídeo eu falando sobre esses 6 negócios e como eu quebrei, comenta aqui embaixo que eu faço. Então, é sobre pensar nisso, pensar que a gente tá, mesmo quando a gente tá numa crise, a gente tá quebrado, a gente nunca tá começando do zero. A gente sempre vai estar recomeçando, porém, com conhecimento que a gente já adquiriu nessa jornada. Comenta aqui em que momento que você tá, quero saber.